Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Rumo à Excelência, onde iremos tratar assuntos sobre empreendedorismo, liderança, cultura e pessoas. Eu sou Gustavo Arantes, vou acompanhar vocês durante essa jornada, sempre trazendo convidados que a gente acredita que tenha muito conteúdo a agregar nas nossas discussões. Antes de começar o nosso primeiro episódio, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Captas, consultoria de recrutamento e seleção, por apostar no nosso projeto e na nossa iniciativa. Bom, sem mais delongas, eu queria trazer a nossa primeira convidada, que é uma honra tê-la aqui conosco, Marcela Zaiden, que atualmente ocupa o cargo de diretora de pessoas e sócia do G4 Educação, formada em psicologia, com especialização em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e mãe de duas lindas crianças, que é o Pedro e o Bernardo. Marcela, que honra ter você aqui conosco. Obrigado pela oportunidade. Que prazer. Seja bem-vinda. Eu vou contar dos bastidores que a gente já começa assim, gente. Boa. Gustavo me liga, me manda mensagem, precisa falar contigo. Eu falei, cara, pode ligar, o que aconteceu, né? A gente, parceiro ali. Então, a gente tô com um projeto e eu queria, que é só gente foda, né? Eu falei assim, cara, ele vai me pedir o contato de alguém, né? Pra eu conectar ele com alguém, óbvio. Gu, quem que você precisa que eu conecte? O Toledo? O Henry? Não, queria te convidar pra ser a primeira a participar. Eu falei, óbvio, como eu vou te dizer não pra um convite desse? Gu, obrigada, é uma honra pra mim estar aqui, ser sua primeira convidada. Então, antes de mais nada, isso aqui eu acho que vai ser mais um bate-papo do que qualquer outra coisa. Um bate-papo com muito conteúdo, que eu acho que isso que faz a diferença. Todas as vezes que a gente está conversando, a gente conversa e troca 1 milhão de coisas, 1 milhão de conteúdo, 1 milhão de inovações do mercado e discute o que está fazendo de bom e o que não está fazendo. Então, eu espero, antes de mais nada, que seu projeto seja incrível, porque você é uma pessoa incrível, você é um cara de luz, super, cara, bacana, tá sempre com um sorrisão no rosto, tá sempre disponível, e isso faz diferença no dia a dia das pessoas. A gente não tá nem acostumado com pessoas com esse perfil, então tenho certeza que vai ser um projeto de muito sucesso, que quem não quer ouvir uma pessoa assim, eu, pelo menos, adoraria. Pô, obrigado, Mar. E assim, foi bom que a gente chegou antes, né? Então foi mais de 1 hora de conversa já gastamos um pouco do conteúdo do podcast fofocando, mas agora eu acho que vai ter coisa boa pra vir, né, Mar? Sem dúvida nenhuma. Cara, e assim, é muito legal a sua história, né? Porque você, mulher, baiana, mãe solteira de 2 filhos, preta, e hoje você ocupa um cargo super estratégico dentro de uma empresa que está crescendo em velocidade exponencial. E de coração eu não consigo imaginar todos os desafios que você passou para chegar até aqui. E headhunter e curioso que eu sou, não tem como fugir. Me conta um pouquinho desse trem, como é que foi a sua história? Cara, eu acho que sim. Literalmente, quando eu ouço e que eu paro pra pensar sobre a minha história, eu acho que uma das melhores fases, assim, que a gente pode pensar é quem vê close não vê corre. É literalmente isso, né? Porque hoje é muito fácil, todo mundo olha e fala, nossa, você é sócia, diretora de pessoas, acabei de assumir aí um novo desafio, sou diretora também agora de Field Marketing, vou cuidar de todos os eventos do G4 em 2024, que vai ser porrada. A gente tem uma previsão aí de mais de 170 eventos, tá? Também. Fora as imersões. Então, sem dúvida alguma, eu olho pra minha história e penso, é fácil julgar hoje, mas se você for pegar lá atrás, além de tudo, assim, vim do interior da Bahia, cara. Sou de Feira de Santana, uma cidade que é grande, mas na época que eu morava lá, é cabeça de interior, apesar de ser uma cidade grande do ponto de vista de tamanho, porque ela é circulação, dentro da Bahia, é uma cidade com cabeça de interior. Batalhei a minha vida inteira. Minha mãe, pra você ter ideia, minha mãe tinha uma lanchonete na porta de casa. Eu passei a minha infância / adolescência inteira ajudando ela a vender coxinha na porta de casa. Meu pai era motorista, fazia de ônibus de feira até Rio ou São Paulo, pegava o carro das pessoas e trazia viajando. A vida dele era ficar viajando Rio, Bahia. Eu olho pra trás e digo assim, putz, cara, se você fosse olhar do ponto de vista de estatística, provavelmente eu não estaria aqui. Provavelmente eu não estaria nessa cadeira. Mas eu tive algumas, assim, e eu não vou dizer nunca que foi sorte, eu tenho muita fé, eu acredito muito que foi Deus todo o tempo ali me apoiando. Eu tive primeiro uma mãe que nunca passou a mão na minha cabeça. A vida inteira ela falou pra mim, Gu, assim, cara, vai estudar porque você tem que ser alguém na vida. Se eu não fui, você tem que ser. O meu pai, por outro lado, sempre falou pra mim, olha, tô te dando o que eu posso, que é educação.
Isso ninguém nunca vai te tirar. E por acaso do destino, hoje eu trabalho numa empresa de educação. Então não tem nada mais na vida que seja amarrado do que esse tipo de coisa. E eu agarrei com unhas e dentes, sempre busquei estudar muito, me dedicar muito. Fui para a faculdade com 16 anos, fui fazer psicologia em Salvador. Meu pai, assim, eu perdi meu pai aos 15, aí eu não queria mais ficar ali, eu não queria mais ficar naquele ambiente. Eu falei para minha mãe, se eu passar na faculdade, você deixa eu ir embora? Aí eu estava no final do segundo ano. Ela falou, filha, mas cara, como assim? Eu falei, mãe, se eu passar, você deixa eu ir embora? Ela falou, eu sempre te apoio. E aí eu fui lá, me matei e passei. Eu acho que a última coisa que ela esperava. 16 anos na cara. Aí eu falei, mãe, eu tô indo. Ela, minha filha, você tem 16 anos, você vai morar longe de mim, como vai ser isso? Eu falei, mãe, confia que vai dar tudo certo. No 9º semestre, prestes a me formar, engravida e tem o Pedro. Ela não sabia o que fazer da vida. Eu falei, mãe, o que eu faço? Ela, eu cuido, fica tranquila, eu cuido dele, você tem que terminar sua faculdade. Terminei minha faculdade, assim, o Pedro, eu me formo a formatura mesmo foi dia 30 de julho. E o Pedro nasceu 5 de agosto. Então, ele realmente só esperou eu me formar. E acho que a partir dali, sabe, Gu, tem uma virada de chave. Eu sempre falo isso para qualquer um que me questiona sobre ser mãe cedo. Óbvio que eu não recomendo, porque muda muito a sua vida. Mas, por outro lado, o motivo de eu ser hoje quem eu sou se devem a 3 grandes pessoas. Minha mãe, meu pai e o Pedro. Porque quando eu me torno mãe aos 21 anos, eu percebo que agora eu sou responsável por mais uma vida. E que eu tenho que correr atrás, batalhar não só por mim, que eu tenho que batalhar por ele agora, que eu sou responsável financeira dele, que eu sou responsável por um monte de coisa que eu não era responsável nem por mim. Mal, quem dirá, por outra vida. E isso muda muito a minha cabeça, isso muda muito o que eu sou. E eu começo a batalhar. Só para você ter ideia, eu queria muito, muito ser psicóloga forense. Eu estudei os meus 5 anos de faculdade para ser psicóloga forense, sabe? Tipo, CSI. Imagina, deve ser inclusive Era meu muito sonho, legal. era meu sonho. E aí eu pensei, cara, vou estudar para ser psicóloga forense. Fiz estágio no Ministério Público, criança e adolescente. No Ministério Público eu olhava para criança que tinha sido abusada sexualmente, atendia adolescentes que eram capturados na rua em situação de crime, então fazia entrevista com eles ali. Então já comecei fazendo entrevista porrada, né? A pessoa era capturada, sei lá, em flagrante ali porque assaltou um ônibus, era menor de idade, ele vinha para eu entrevistar ele. Eu lembro da salinha que eu entrava e era uma história mais densa do que a outra. E aí, a partir dali, eu fui pensando, tá, vamos lá, como é que eu posso fazer? Desistir de ser psicóloga forense, falei, eu tenho que fazer alguma coisa que me dá dinheiro. Fui para RH, não sei quem me disse que ia me dar dinheiro na vida. Aí tudo bem. Foi de garfo e a sopa, né? Assim, era ser psicóloga forense e RH, realmente acho que RH ia ganhar um pouquinho mais de dinheiro, deu certo. E aí eu comecei a trabalhar, fiz um curso no Cabral de recrutamento e seleção por competência, em 2010. Comecei eu saí do curso já empregada, né? Falo pouco. Perceba, já fiz contato com outro, saí do curso já com um emprego. Dali para frente eu comecei. E eu acho que o diferencial da minha vida é que eu sempre olhei para as barreiras e pensei, cara, eu não sou capaz, mas eu vou ser. Legal. Eu falo muito sobre isso. Tem umas questões muito duras sobre você se sentir segura, o quanto você se sente segura, e é muito engraçado, porque as mulheres olham pra mim e falam assim, nossa, eu quero ser como você, eu quero ser segura como você. E pra todas elas eu falo assim, cara, você tá vendo de fora. Quem tá vendo por dentro não faz a menor ideia da quantidade de coisas que tá passando na minha cabeça, da quantidade de inseguranças que passam na cabeça. Mas, ao longo do caminho, você vai ganhando força, você vai olhando, você vai entendendo que você pode ser insegura, você pode ter dúvida da sua capacidade. O que você não pode nunca, e que eu nunca me permiti, é aceitar que eu não era capaz. Eu sempre pensei, eu posso não ser capaz agora, mas eu vou ser, e eu vou me jogar. Eu sempre me joguei no fogo. Eu nunca tive dúvida de, eu não vou fazer porque eu não vou conseguir. Beleza, eu posso ir, eu posso passar vergonha, pode não dar bom, eu posso errar, mas eu vou fazer. Você deu alguns passos no escuro, fechou o olho e falou, talvez agora dê certo, vamos ver o que acontece? Milhões! Acho que assim, eu vou te contar de um que pra mim é muito marcante, que foi quando eu saí Eu passei pela transição da Fox Sports para Disney, né? Então, eu era a Fox Sports e a Disney comprou a Fox Sports. Quando a Disney comprou a Fox Sports,
se tornou meio que um conglomerado no Brasil, porque Fox Sports, Sport TV e ESPN eram os 3 únicos grandes canais de esporte fechados. Então, entraram no CAD com ação, porque, cara, virou um conglomerado, porque ESPN se juntou com Fox Sports, ficavam só 2. E aí a gente passou por uma época de carve-out, que a gente ficou completamente eliminado, apartado, disponível para um banco americano para venda do Fox Sports, para ver se outra pessoa tinha interesse em comprar. Foi um caos, assim. Até que no final decidiu-se que, ok, a Disney pode comprar também a Fox Sports, depois de quase um ano de briga. E aí eu olhei para aquilo, a Karina, minha chefe na época, diretora de RH da Disney, incrível, amo a Karina, falou assim, cara, maravilha, eu quero você, desde o começo ela falou assim, eu quero você na Disney, vem. E aí quando deu tudo certo, que de fato eu viraria Disney, eu falei, tô indo embora. Ela falou, como assim? Eu lembro da cara dela, eu falei, como assim? Eu falei, surgiu uma oportunidade para eu ser Head of People numa fintech com 30 pessoas, ela tem 2 anos só, e eu vou. Ela falou, como? Você tá trocando a Disney por uma fintech? O que deu na tua cabeça? E eu falei, cara, naquela época eu já tava com 10 anos de carreira, né? Agora eu já tô com quase 15. Durante quase 10 anos de carreira, eu só repliquei. A minha vida foi replicar, né? Trabalhei na Thyssen, era replicar as políticas da Alemanha. Trabalhei na Cosan, era replicar as políticas do corporativo. Trabalhei na Disney, era só replicar. Eu falava, cara, agora eu quero pegar um pouquinho que eu sei e construir. E isso vai ser muito foda. E aí ela falou, cara, admiro tua coragem. Se você tá com coragem pra isso, vai. E eu lembro, assim, minha família inteira, como você tá largando a Disney? É o sonho de toda princesa. Eu falei, primeiro que eu não sou princesa, vamos começar por aí. Primeiro que não é isso que eu espero da minha vida. A história não é de uma princesa. Eu sou Fiona. Assim, vamos parar com essa palhaçada. Eu falei, cara, eu vou. E fui. Foram 2 anos e meio nessa fintech. Eu saí de Head of People para CHRO. Eu saí com uma empresa de 30 funcionários para 200. Mas depois de 2 anos e meio, passei por 4 layoffs. E eu fiz o meu próprio desligamento. Eu e 2 pessoas do meu time, o Pedro e o Gustavo, que se não fossem eles, eu não teria conseguido sobreviver àquela época. Então, assim, se me perguntar hoje, foi no escuro? Foi muito no escuro. Deu bom? Deu muito bom. Porque, assim, não recomendo para ninguém o que a gente passou. Assim, imagina fazer 200 desligamentos durante 4 meses, tomar decisões difíceis, contar decisões tão complexas, fazer o desligamento de pessoas que a gente sabe que, putz, cara, essa pessoa não vai ter o que fazer, o que eu vou fazer? Mas ao longo do caminho você vai aprendendo muito. E se hoje eu sou a profissional que eu sou, é porque eu vivi e aprendi. E não teve lugar maior de aprendizado para mim. Hoje eu consigo olhar para uma empresa e ter uma visão, por exemplo, de, cara, estamos gastando mais caixa do que deveria, estamos fazendo as coisas corretas, que antes eu não tinha essa percepção. Eu tinha a percepção de vou olhar para a área de pessoas. E nem era a sua preocupação. Nunca foi, nunca passou na minha cabeça me preocupar com o financeiro, como está o fluxo de caixa, como que tá o cálculo da aquisição do cliente, como que se a operação está se pagando ou não. Nunca foi uma preocupação minha. Naquela época, VC estava voando dinheiro por Venture Capital. E aí veio uma bolha no mercado, travou tudo em janeiro de 22 e acabou. Dali pra frente, assim, foi um caos. Foi um baita impacto na vida de todo mundo, assim. Não foram poucas as startups que fizeram layoff, não julgo também, assim, não foi a única, não. Várias fizeram isso. Mas... Quase foram poucas as que não fizeram, né? Exatamente. Porque antigamente a gente olhava muito top line, receita, tinha venture capital, tinha um monte de investidor querendo colocar dinheiro nas empresas, e a tese era provar que é escalável e que tinha crescimento. E pouco importava se você não tinha ainda breakivado, tá tudo bem. O custo disso era isso, a gente tá pagando para você escalar, você não precisa breakivar, não te preocupa com isso, você tem dinheiro em caixa, tem dinheiro em Cayman, vambora. Cara, que isso, e hoje a gente olha para trás e diz assim,
E hoje eu trabalho numa empresa que é o oposto disso, né? G4 é completamente empresa que foi bootstrap, investimento é 100% do Thales, Alfredo Nardon, Tony. O dinheiro dos caras. E os caras estão ali o tempo inteiro com a gente, cobrando, perto, acompanhando, garantindo. E muita gente olha e diz assim, pô, mas isso não incomoda? Porque, poxa, você veio de um venture capital que você não tinha que dar satisfação, você só tinha que mandar uma vez a cada 3 meses uma reunião, alguma coisa assim. Eu falo assim, cara, pra mim, depois de tudo que eu passei, é ótimo. Porque eu sei que os caras têm um olhar para garantir que aquilo está sendo rentável, para garantir que a gente tem uma saúde financeira. E nada paga uma empresa com saúde financeira. E, inclusive, quando você tem momentos ruins, a última empresa, você tem que ser pelo menos a última empresa do seu mercado a quebrar. Se você vai ter perda de receita, se vai ter perda de funcionário, você tem que conseguir segurar a onda, porque alguma hora o mercado volta a se aquecer. E aí é a hora que você desponta. E é a hora que você explode. Exatamente. E muitas vezes os empreendedores... E é engraçado que quando a gente lida com o empreendedor, como a grande maioria dos alunos do G4... São empreendedores que estão aprendendo, né? Que muitas vezes não pararam para olhar para o teu negócio e acompanhar exatamente. E aí, quando eles conseguem trazer essa visão de, poxa, onde é que eu estou investindo? Quanto que eu tenho aqui de ponto, de que eu preciso melhorar? Como que eu preciso melhorar? Voa. E isso é muito legal. Porque quando ele tá, e a gente tem muito aluno, por exemplo, de cidade distante, que não tem acesso ao que a gente tem muita coisa aqui em São Paulo, Gu. É diferente, assim, você vai, eu brinco que você entra no elevador, você tá consumindo informação. Quando você vai para outras cidades, a coisa já não é tão assim, não é tão fácil. Você vai aqui num happy hour, quantos happy hours a gente vai do G4, que, cara, você tá ali no happy hour do Scale, 50 empreendedores. Você tem uma pessoa para trocar, uma pessoa para conhecer. E os empresários, eles não têm isso. E por mais que as pessoas falem, hoje está tudo disponível na internet. Tudo bem, até tá muita coisa disponível na internet. Mas o meio que você convive, se as pessoas não consomem conteúdo, você não é incentivado a querer consumir conteúdo. Você vai gastar muito mais tempo na internet vendo meme, que também é muito bom, né? Assim, eu adoro, mas você gasta muito mais tempo vendo meme do que aprendendo, do que estudando. Você não tem incentivo nenhum. Eu também sou de Minas, né? Eu não sou daqui de São Paulo. Você é de Juiz de Fora, né? Sou de Juiz de Fora. Meu pai é de Juiz de Fora. Mentira. Juro você. Juro você. A minha família, o Zaiden, é de Juiz de Fora. Eu tenho alguns primos lá. Que legal. Você foi pra lá? Fui uma vez só quando eu era criança, mas eu acho que uma hora eu tenho que voltar. Gente, te levar nos lugares legais. Okay. E eu vejo a média das pessoas que eu convivia lá e a média das pessoas que eu convivo aqui. Inclusive, qual foi o desfecho que elas tiveram ao longo da carreira. Se eu fosse parar e ficar eternamente em Juiz de Fora e empreender em Juiz de Fora, podia dar certo, tá? Mas talvez o caminho fosse muito mais difícil, porque tem menos pessoas querendo te empurrar pra frente, que a média das pessoas que você convive, do que aqui em São Paulo. Aqui eu me sinto empurrado, aqui eu sou uma pessoa muito competitiva, mano. Então todo tempo eu tô olhando alguém e falo, quero ser igual, quero melhorar. Me inspiro nessa pessoa, quero ser parecido pelo menos com ela. Sabe o que é muito doido? Nada contra São Paulo, muito pelo contrário, eu amo São Paulo, tá, gente? Mas eu brinco sempre que São Paulo, pra mim, sempre foi igual à morte. Ia chegar. Eu não tinha dúvida que ia chegar. Mas eu posterguei durante muito tempo. Eu posterguei por N motivos. Meu filho mais velho, ele hoje tá morando na Austrália. O pai mudou pra Austrália. Aí passou ali 4 anos que ele morava só comigo. E aí agosto do ano passado, o pai falou, cara, você quer vir morar aqui? E eu lembro dele olhar pra mim e dizer assim, mãe, eu vou? Eu não vou? Eu falei, filho, a decisão é sua. Se você decidir ir, eu te apoio. Se você decidir ficar, eu te apoio. E eu te amo em todos os cenários. Você é o amor da minha vida. Então, o que você decidir, eu vou te apoiar. Ele tá com 13 anos. 13 anos. E ele decidiu ir. E assim, foi uma das, sei lá, acho que o momento mais duro da minha vida foi embarcar aquela criança no avião pra ir embora. E aí, quando eu olho assim, você pensa assim, cara, beleza, olha as mudanças que você faz e olha a tua consciência, o que te traz. Quando eu converso com a maioria das mães, elas falam, eu nunca permitiria, eu nunca aceitaria. Cara, ontem eu recebi a foto dele, os vídeos dele na formatura, né, que ele mudou. Ele chegou em agosto, ficou na escola de transição, que é uma escola que você tá ali mais aprendendo inglês do que qualquer outra coisa.
E ele formou e tá indo pra escola normal agora dentro da Austrália. E eu recebi o vídeo dele com inglês. Coisa mais linda da vida, Gu. Assim, numa felicidade, numa alegria, que eu não via isso no Brasil. Porque ele passava 100% do tempo dele na frente de um computador. Porque o Brasil não é seguro, porque a gente não consegue... Lá ele anda de trem, anda de ônibus, anda de metrô, sozinho, vai pra escola sozinho. Tem a vida dele que ele nunca teria aqui. Mas às vezes a gente pensa só na gente, a gente não entende isso. Quando eu decidi vir para São Paulo, foi um outro problema, porque eu tinha o meu pequeno também, e que é uma criatura apaixonante, virado no 360. Dá 3 de mim de tão agoniado. Mas era pequeno. E eu decidi vir para São Paulo e ele tinha 4 anos. E todo mundo, de novo, olhou pra mim e falou, nossa, como que você vai deixar teu filho no Rio e você vem pra São Paulo? E eu falava assim, cara, beleza, que eu trago meu filho pra São Paulo. Eu trabalho das 8 às 9 todo dia. Eu vou chegar em casa às 9, eu vou ver o meu filho de 9 às 10. Chegar sábado e domingo, eu vou estar com ele. O que é mais vantajoso? Ele passar o dia com babá aqui, sem estrutura, porque a família... Assim, eu não tenho família. Minha família é minha mãe só, e ela também não queria vir para São Paulo. Ou ele ficar no Rio, com o pai, com os avós, né? Porque o meu ex-marido tem pai e mãe, que são os melhores avós do mundo. Eu brinco que, tipo, cara, vocês estão estragando o Bernardo. Ontem recebi a ligação de aniversário da avó dele, eu fui falar com ela. Não, porque o Bernardo ontem pediu pra comer peixe e camarão e era 10 da noite. Falei, e você deu? Ah, eu sou vó. Falei, cara, 10 da noite não dá. E aí você olha, assim, o quanto as pessoas, elas fazem decisões pensando em si. E eu acho que a minha vida inteira, eu sempre fui muito racional nas minhas decisões. Eu sempre soube, Gu, que eu era carreirista. Eu sempre soube aonde eu queria chegar. E eu sempre soube que eu ia fazer o possível para chegar lá. E não é sobre dinheiro. É sobre carreira, é sobre construção, é sobre propósito. É você saber que o teu propósito é estar em um lugar em que você consegue mudar a vida das pessoas. E aí, até entrando em propósito, você tá numa empresa que muitas pessoas admiram. Como que foi o seu processo de admissão? 6 entrevistas. Boa, gosto disso. Concordo, inclusive. Eu acho que eu nunca passei por um processo tão extenso na minha vida. Então, só pra você ter ideia, minha primeira conversa foi com o Lucas Riedo, nosso CEO. E a gente gosta de polêmica, né? E a primeira pergunta dele foi, o que você acha de diversidade? Cara, ele não se apresentou. A primeira pergunta dele pra mim foi, o que você acha de diversidade? Eu falei, caraca, que entrevista. Já tomei uma porrada ali. Minha segunda entrevista foi com o João Vitor, que é o nosso CEO. Quando eu olhei o LinkedIn dele, eu falei, eu não vou conversar com esse homem não, mano. Esse homem é um monstro. Ele é uma máquina, né? Máquina. Eu falei assim, ele vai me achar uma burra. De novo, né? Eu falei assim, eu podia ali ter dito, cara, eu não tenho capacidade de entrar nessa empresa, eu não tenho capacidade de lidar com pessoas como o João Vitor, e ali eu poderia ter dito, não quero. Mas eu falei, não, vambora, vou me testar. E fiz a entrevista com o João Vitor. Achei que não tinha passado. Depois vai com quem? Com o Thales Gomes. Eu falei, agora... Eu lembro que eu sentei... Outro trator, né? Eu lembro que eu sentei pra fazer a entrevista. Quando eu levantei, eu tava com a calça... Tipo, e eu tava de casa, porque eu tava no Rio e ele tava aqui em São Paulo. Eu levantei, minha calça, tipo, suada. Eu falei, meu Deus, eu nunca apanhei tanto na minha vida em 25 minutos. E eu falei, daqui eu não passei, né? E aí, beleza, saí do Thales, voltei com o Lucas Riedo de novo, fiz outra etapa com o Lucas, ele fez um case comigo. Se você tivesse passando pela situação XYZ, e era a situação que tava acontecendo, tá? O que você faria? Eu falei, cara, eu iria pra esse lado, tá, mas se... Aí chegou numa hora e falou assim, Marcela, é isso que tá acontecendo, o que você vai fazer? Eu falei, calma, Lucas, é esse o cenário? Eu não sei se eu vou não, pera aí. E aí depois falei com o Lucas de novo, fui pro time. Aí eles decidiram que o time ia me entrevistar. 6 pessoas numa sala e eu. Aí eu falei, tá bom, gente. E eu lembro da conversa, assim, que foi super extensa. E eu lembro da minha frase pra ele, falei assim, olha só, isso aqui é como um pedido de casamento, gente. A gente tá formalizando um pedido de casamento. Só que a diferença é que eu sou um marido muito transparente.
Então, eu tô falando pra vocês o quê? O nosso casamento vai ser dessa forma, dessa forma, dessa forma. E, de fato, ele vai ser. Só que eu tô contando ônus e bônus. Cara, pra mim, eu tenho 3 grandes pilares. Comprometimento, confiança e transparência. Se vocês quebrarem um desses 3 pilares, pra mim não tem conversa. Vocês entenderam? É isso, é assim que vai funcionar. Eu não aceito trabalhar com quem eu não confio. Pra eu confiar, a pessoa tem que ser transparente. E como eu me dedico a vida inteira pro trabalho, eu não aceito trabalhar com quem também não tem compromisso. São 3 pilares. Se vocês tiverem afim, eu sou a melhor líder pra vocês. Mas se vocês não tiverem afim, realmente eu não vou ser a melhor líder pra vocês, porque eu vou infernizar a vida de vocês. E eu lembro que saíram na entrevista, tal, e o Thales me falou depois, não, eles adoraram você, foi ótimo, beleza. Fui pro Nardon. Lá vou eu, tenho uma aula financeira, e o Nardon, ele também tem a North Ventures, né? Ele é um dos principais investidores da North Ventures. E o Nardon tinha investido na fintech anterior que eu estava. Então ele me bateu de uma forma, por que vocês não se sustentaram? Mas o que vocês fizeram de errado? Onde é que estava um erro de vocês? Mas e o seu? Onde foi o seu erro? E toma-lhe porrada, toma-lhe porrada, toma-lhe porrada, toma-lhe porrada. E aí chegou no final e falei assim, cara, depois de tudo isso, eu não sei se eu passei. E aí o Lucas me liga e fala, ó, a gente quer te contratar, você tem que estar aqui e tal. Eu falei, meu Jesus, eu saí do 8 pro 80, Gu. Imagina que eu trabalhava numa empresa, isso é muito legal para todo empreendedor entender a importância de uma cultura, né? Eu trabalhava em uma empresa que era people first. Era assim que a gente se designava. Só que tá tudo bem você olhar para pessoas e cuidar de pessoas. Mas não tá tudo bem você não entender o impacto que existe na vida quando você não mensura a imaturidade das pessoas. Perfeito. Você não entende que você não pode dar tudo para as pessoas. Porque se você der tudo para as pessoas, elas sempre vão querer mais. E naquela época, eu não tinha maturidade para ver isso. Então, eu também não via nenhum problema. E a gente ia dando, ia dando, ia dando, e sempre dava mais. Hoje, quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus, como que a gente fez isso? E a necessidade, às vezes, de pedir se torna maior do que a necessidade de entregar resultado dentro da empresa. E esse é o ponto. Você começa a se preocupar tanto com aquilo que você vai pedir, que você esquece que você tem que entregar. Você está preocupado só... É aquele famoso, só venha a nós e vosso reino nada. Essa frase também é outra que eu amo, da minha avó, assim. Só venha a nós, vosso reino nada. E aí você começa a pensar, cara, e aí, como é que vai ser? Eu só tô dando. E que horas você também vai dar? Em que horas a gente vai começar a ter retorno? Em que horas... E aí você começa a entrar nos embates, umas discussões, assim, que não são efetivas. Então, tudo tem limite. E aí eu saí de uma empresa com uma cultura people first e vou para uma empresa que é o 80. Que é, cara, é resultado na veia. Aqui a gente é uma tropa de elite, aqui a gente somos uma tropa de elite, focamos no resultado, temos os mais altos padrões, fazemos o que tem feito, não temos braço curto, somos ambiciosos e temos tesão pela jornada, vendemos a verdade, esses são os nossos valores. Inclusive tem uma frase muito legal do Bernardinho, né, que ele diz que a paixão por se preparar tem que ser maior do que o seu desejo de vencer, você tem que amar essa jornada e é muito boa. E você, quando tem o tesão pela jornada, e isso as pessoas não entendem, a jornada fica mais leve. Se você entende o teu propósito, né, que é exatamente o que a gente estava falando, se você entende aonde você quer chegar, a jornada vai ser uma delícia. Sim. A jornada vai ser gostosa. Você vai apanhar, mas assim, eu falo isso sempre, vários e vários dias, eu chego no final do dia no G4 e eu falo assim, meu Jesus, passou um trator em cima de mim, o que eu fiz da minha vida? Tô morta, não aguento mais. Eu acordo no dia seguinte e falo, nossa, qual vai ser o desafio hoje? E aí eu fico pensando, olha que louco, porque você tá ali o tempo inteiro, é uma montanha russa, assim, mas é uma montanha russa que se você sabe, eu tenho absoluta certeza, eu aprendo todos os dias, pelo menos uma coisa nova. Legal. Todos. Se você sabe que pra você é importante, como eu, que o meu propósito de vida é poder mudar a vida das pessoas, eu caso com o BREG do G4, que é, né, entregar aí 1 milhão de novos empregos através dos nossos alunos.
A gente é uma evolução de uma escola de negócios. Se a gente consegue casar essas duas coisas, a gente consegue entender o quê? Cara, meu propósito está alinhado com o propósito da empresa que eu trabalho, e isso faz com que eu tenha um fit cultural. Você até entrou num assunto muito legal. Assim, cultura é um tema extremamente complexo, no meu ver. Todo mundo fala de cultura, pouca gente consegue implementar, e é difícil implementar. Eu sei que é, e é o que garante, no meu ver, é o que garante o sucesso ou o que garante a ruína de uma empresa. E é muito normal a empresa quebrar e sair todo mundo falando mal, ninguém está adaptado à cultura. Você lembra lá do People First? Exatamente. É um pouco disso. E tem um negócio, assim, você falou do People First. Ok, mas se você se compromete com a empresa e a empresa se compromete com você, perfeito, é um casamento. A empresa, todos os comprometimentos que ela tem contigo, que é pagar o salário em dia, que é te dar condição de trabalho, nananana. Bom, você tem que bater tua meta. É o seu comprometimento com a empresa. Você não quer que dia 1º o salário esteja na conta? Então, no dia 1º, dia 30, você tem que estar com a meta batida. É o mínimo que se espera, né? Mas o que pra você é cultura, Marcela? Cara, eu sempre falo que a gente tende a florear muito. Nossa, cultura organizacional. Você abriu o Instagram aqui agora, quantas pessoas você vai ver, a gente tá falando sobre isso, vendendo consultoria de cultura organizacional. Beleza, mas cara, eu sempre trago isso para os alunos que a gente conversa ali. Cultura é simplesmente a forma que você toma decisões. A forma que você se comporta no dia a dia da sua empresa. A forma com que você lidera pelo exemplo. Tudo isso faz parte de cultura. Quando você tem uma situação que você tem que decidir pelo caminho A ou pelo caminho B, e você decide pelo caminho A, o esperado é que aquele caminho A seja o comportamento que está linkado com a cultura daquela empresa. Tem uma coisa no G4 que eu recomendo para absolutamente todos os empreendedores, né? Que olhe para sua empresa, vejam os seus valores. A primeira coisa que eu falo é, saiba o que é inegociável. Você, para saber os valores da sua empresa, você tem que saber o que é que você não negocia. Eu não negocio X. Como eu falei pro time quando eu fiz a entrevista, eu não negocio com falta de comprometimento, com falta de transparência e falta de confiança. Eu não negocio. E aí eu entro numa empresa que a gente vende a verdade, que a gente joga o jogo abertamente, né? Que casa com o meu compromisso ali, com a minha falta de não aceitar a transparência, com a minha confiança, e que a gente foca no resultado, que casa com o meu comprometimento. Você entende o quanto fica claro o quão importante é a cultura para fazer acontecer algo? Só que ela também precisa ser comunicada. Muitas das vezes a gente tem uma cultura e fala, valores, palavrinha escrita na parede. Cara, esquece isso. Ela precisa ser comunicada, precisa ser aplicada no dia a dia. Por isso eu acho que é tão importante, por exemplo, que a gente tem lá, que é o como vivemos e o como não vivemos. Perfeito. Cara, sou encantado com isso. É maravilhoso. E eu sempre falo, eu sempre trago para os alunos. Quando você pensa assim, somos uma empresa íntegra e ética. Se você... Por exemplo, você é engenheiro, não é? Sim, sou engenheiro. Você é engenheiro. Você deve ter estudado ética no primeiro semestre da faculdade. E olha lá, provavelmente não. Não. Então, ética pra você é uma coisa... Só ouvindo no podcast, que você Clóvis ouviu, de Barros e Boa. Ótimo, que é incrível esse podcast, inclusive. Marcela, sou psicóloga. Então, estudei filosofia 1, 2, 3, 4. Ouvi ética sobre a visão da filosofia, da sociologia, eu tenho outra visão de ética. Aí você fala para pessoas, imagina, sei lá, uma empresa com 400 funcionários. Você fala, somos uma empresa íntegra e ética. Tenha absoluta certeza que são 400 visões diferentes sobre o que é ética e sobre o que é integridade. Como que as pessoas vão entender o que é valor, gente? Precisa ser explicado. E aí entra o como vivemos e o como não vivemos. Você pensa que essa empresa de 400 funcionários é uma empresa, por exemplo, que lida com... É uma indústria que vende produtos farmacêuticos. Aí o que você vai colocar lá no como vivemos integridade e ética? Respeitamos que as conversas entre fornecedores e parceiros sejam sempre
exercidas de maneira clara. Entendemos que você vai sempre priorizar o melhor para a empresa e não vai colocar nada que envolva financeiro em primeiro lugar. O que não aceitamos, não toleramos práticas anticorrupção ou que seja feito qualquer troca de dinheiro diretamente com o funcionário. Você entende como fica claro? E eu estou pegando um exemplo de uma indústria qualquer, de um tema qualquer. Fica claro. A pessoa não vai ter dúvida sobre o que é ética e integridade. Porque quando ela chegar, um fornecedor na frente dela e disser assim, cara, te dou um iPhone 15 aqui se você priorizar a minha empresa no bid. Ela vai dizer assim, não colocamos em primeiro lugar, cara, não posso fazer isso. Tenha ela o que for do ponto de vista de conhecimento, de estudo, o que for, você falou sobre o exemplo. Ela viu o exemplo acontecendo na frente dela. E se ela é uma pessoa que tem fit cultural, ela vai dizer, não, obrigada. E aí entra de novo a importância de você ter fit cultural. Porque se é uma pessoa que não tem fit cultural, ela vai ignorar aquilo que está nos valores. Então, olha o tamanho da profundidade do tema, mas como ele pode ser visto de maneira simples. A gente tem mania de florear as coisas para parecer difícil, para complicar as coisas e vender caro. Cara, você precisa entender, simplificar e trazer para a sua realidade. Você precisa ter consciência das coisas, sentar, discutir e pensar como que você vai aplicar aquilo. Isso é o que vai fazer a diferença. Coisa prática. Às vezes a gente quer estudar, trazer a parte de conceito, e por isso que eu sou apaixonada pelo G4. Porque a gente, cara, vai pra prática. Como que você vai colocar isso na prática? Na aula que eu dou do gestão estratégica, da parte de online, que é um cohort que a gente tem, cara, a gente faz na prática. A gente traz o case, a galera explica o case, como que a gente vai lidar com isso, como que a gente vai fazer, o que vocês fariam, quais são os valores, como que vocês vão viver esses valores, como que você saiu dali, sua cabeça já tá fervilhando. Putz, eu tenho que trazer isso pra minha empresa, como é que eu vou fazer isso na minha empresa? Nada vale mais do que a prática. E tem alguns rituais que você acha que são importantes? Seja eles, ok, a gente tem o como vivemos, como não vivemos, talvez o all hands, talvez algum modelo de feedback, avaliação de desempenho que seja pautada em valores. O que você acha que são rituais que agregam valor para a cultura da empresa? Eu costumo trazer sempre uma visão de jornada, né? A jornada quase jornada do funcionário, do colaborador, do prestador, ela é muito importante que ela seja permeada pela cultura. E às vezes a gente acha que, não, beleza, eu contratei o cara tem fit cultural, lindo, maravilhoso, vai funcionar. Não é assim. O fit cultural no recrutamento e seleção é o primeiro passo. É um passo importante? É. Mas não é o passo que vai garantir que ele vai seguir no fit cultural. Então, beleza, ele tem fit cultural, mas ele ainda não entende como vivemos e como não vivemos. Então, você chega no onboarding e você volta com ele. Você explica o valor, o como vocês vivem, como vocês não vivem. Vocês trazem como exemplo pessoas que são referência em relação a esses valores. Depois do onboarding, você vai lá e coloca um buddy, né? Você coloca alguém junto com ele. E esse alguém tem que ser alguém também que é referência nos valores da empresa. Por quê? Perfeito. Porque vai direcionar aquela pessoa. Não adianta você pegar uma pessoa que, putz, não tá afim, você vai estragar. Tomate podre do lado de tomate bom, estraga. Vai pro buddy. Depois, você começa a fazer o quê? Dar feedbacks para ela baseados nos valores. Cara, olha aqui, você foi nesse caminho, você não foi, foi por isso, você teve esse comportamento, você não teve esse comportamento. E aí depois você começa o quê? A promover, dar mérito para as pessoas não só que estão entregando resultado, mas que estão linkadas com os valores da empresa, que são referência nos valores da empresa. Você não vai promover uma pessoa que não tem os valores da empresa, que não demonstra os valores da empresa, porque você está passando uma mensagem ruim para todo mundo. Depois, você faz a avaliação de desempenho pautada em resultado e cultura. E ali, de novo, você traz a importância da cultura. Por fim, você demite quem não tem a ver com a cultura. Você entende como toda a jornada ela é permeada por cultura? Quando você vê e quando você não vê, você está falando de cultura. Só que o problema é que a gente começa a jornada falando de cultura e termina a jornada falando de cultura, mas esquece esse meio do caminho.
que é a jornada em si. Um é a linha de chegada, de largada, e o outro é a linha de chegada. Só que para você chegar bem no final, você tem que ter corrido de uma maneira adequada. Você tem que ter um bom preparador físico, você tem que ter alguém ali no caminho te dando água, você tem que receber ali toda uma parte, um Gatorade, uma coisa assim. Você tem que ter com bom tênis, você tem que ter treinado bem. Você vem com tudo isso, você chega ali na linha de chegada bem. E sim, existe linha de chegada para todo mundo. As jornadas, elas não são infinitas. Óbvio, gente, a gente não, mais uma vez, a gente fica floreando. Não, você vai ficar aqui, ó, o resto da vida comigo. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem carreira. Você não vai ficar ali, se a empresa for sua, se você for um sócio daquela empresa, aí sim, a gente pode conversar que você tem um compromisso muito maior com aquela empresa, né? Que é uma outra coisa. Mas se você está ali, né? Se você é um funcionário, você vai ficar ali seus 2, 3, 4, 5 anos e muitas vezes você precisa ir para um novo desafio. Você precisa ir para o mercado. Porque às vezes você já está num lugar que você já está viciado, que você já não consegue mais ver, você já não tem mais tanto desafio, você já conhece todo mundo. Você já Curva conhece... de aprendizagem extremamente baixa, acomodado, isso acontece. É a hora de você sair da zona de conforto. Então, as pessoas não têm esse tipo de sacada, não tem, porque elas ficam ali vivendo. Estou vivendo, e eu falo muito sobre isso. Cara, a carreira é tua, a carreira não é da empresa, a carreira não é do teu líder. Ah, é duro. Outro dia eu recebi no Instagram, porque saiu um post meu sobre a minha palestra que eu dei no RD Experience, né, do Reservatório de Dopamina, e eu falei exatamente isso. Falei, cara, a carreira é sua, se responsabilize por ela, não delegue a responsabilidade da sua carreira. E aí eu recebi uma crítica de uma pessoa no Instagram que falou assim, por muito menos diriam que eu sou grosso. Eu falei, cara, tô te falando a verdade, tô te apoiando, tô te ajudando. Se você ficar jogando, isso não é grosseria. Falar a verdade com respeito nunca vai ser grosseria. Agora, se você se incomoda de ouvir a verdade, aí eu tenho um outro problema, que não é meu, é teu. Então, existem os teus, os meus e os nossos. Nesse caso, meu bem, é teu. Não é meu, nem nosso. Se você não quer ouvir, infelizmente, eu não estou sendo grossa, eu estou sendo verdadeira. Se você quiser absorver isso, beleza. Não quer? Tá tudo bem, gente. Nem Deus agradou gregos e troianos. Não sou eu que vou agradar. Tá tudo certo. Tá fora do nosso alcance, né? E Má, você falou da jornada da pessoa. Eu até gosto de falar do ciclo de gente, né? Porque eu começo ali com a etapa de atração, seleção, onboarding, treinamento, engajamento, performance, carreira e sucessão, promoção, enfim. E desligamento também passa dentro do ciclo de gente. E a primeira etapa, atração e seleção. Importantíssimo. Super importante. Mas como que você avalia se alguém tem cultura ou não tem a cultura da sua empresa no processo de recrutamento? Você tem algum processo específico que você faça? Porque a maioria das pessoas que estão aqui conosco são empresários de médio e pequeno porte, então tem muitas dúvidas para contratar, e pessoas que trabalham nessas empresas que também às vezes têm dúvida de como vai fazer a próxima transição. A primeira dica, se você não tem uma estrutura boa de RH, se você não tem um time preparado de RH para fazer recrutamento e seleção, cara, vai no Gustavo que ele vai te ajudar. Essa é a primeira dica que eu dou, já vai facilitar por aí. Então, vamos começar daí. O que eu acho sobre recrutamento e seleção, Gu? Como que a gente valida a fit cultural? Não tem mágica, não tem bala de prata, não tem nada disso. Como é que você valida fit cultural, na minha visão? Com uma boa entrevista por competência. Perfeito. E o que é, Marcelo, uma boa entrevista por competência? Cara, para de perguntar o que a pessoa faria, o que ela vai fazer, o que ela pensa. Começa a perguntar o que ela já fez, como que ela agiu, como que ela atuou, qual foi o projeto que ela atuou, qual foi os conflitos que ela teve, como que ela reagiu nesses conflitos. Então, vou pegar um exemplo que para mim é excelente, Gu. Um dos nossos valores no G4 é jogamos o jogo abertamente. Imagine que você está fazendo uma entrevista com um candidato, você pergunta para ele, cara, você já teve que dar algum feedback duro pro teu líder? Acho que não, eu adoro o meu líder. Eu falei, mas teu líder hoje ele tem alguma coisa a desenvolver? Tem.
Ele tem muita coisa a desenvolver. Ele precisava melhorar nisso. Mas você já falou isso pra ele? Ah, eu não falei isso pra ele. Porque, cara, se eu falar isso pra ele, vai ficar um clima super chato. Essa pessoa, ela joga o jogo abertamente. Como é que essa pessoa vai ter o valor? Eu não perguntei pra ela, você joga o jogo abertamente? Você fala pras pessoas, se essa pessoa é minimamente inteligente, ela leu, claro que óbvio, sim. inclusive acho que sua cor de camisa é horrorosa, né? Por quê? Porque você perguntou sobre achismo. E achismo todo mundo tem. Pô, Marcelo, eu super preparei essa camisa pra fazer esse podcast. Gu, era brincadeira, Gu. Foi só um exemplo, tá? Você tá ótimo. Então, assim, perceba a importância de você. E a gente tem lá no G4 um playbook que a gente preparou para os nossos líderes. A gente fez no ano passado, esse ano ainda, ó, achando que já mudou de ano. A gente fez a jornada do candidato para o processo de seleção e a jornada do líder para o processo de seleção. Na jornada do candidato, eu tenho tudo mapeado, todas as minhas etapas, como elas são conduzidas, todos os processos, por onde eu entro, onde eu vou, qual ferramenta que eu uso, quando que eu devo dar feedback, tudo mapeado. Na jornada do líder, eu tenho um playbook para ele saber como lidar com o candidato. E lá eu tenho todos os nossos valores e juro, sei lá, umas 10 perguntas para cada um dos valores. Todas baseadas em recrutamento por competência. Para que ele saiba qual pergunta fazer. Isso vai te diferenciar, entender se a pessoa tem a cultura ou não. Em último caso, que eu sempre recomendo, cara, não custa nada. Entra no LinkedIn da pessoa. Onde é que ela trabalhou? Ah, ela trabalhou nessa empresa. Quando você foi fazer entrevista, pergunta, você trabalhou nessa empresa, quem era teu líder, cara? Ah, era fulaninho, legal. Você gostava de trabalhar com ele? Como é que era? Qual o perfil dele de liderança? Como é que ele liderava? O que funcionava? Esse tipo de pergunta eu sempre faço. Vai lá no LinkedIn, você já sabe o nome do líder, já sabe qual era a empresa. Oi, tudo bem? Me conta aqui, assim, tô entrevistando a pessoa X, queria te ouvir, é uma pessoa que é flexível, ela, assim, esses são os nossos valores, o que você acha? Por que não? Peque pelo excesso. Contrate devagar e demita, assim, rápido, porque senão isso estraga a tua cultura. Peque pelo excesso, pergunta, valida, questiona. Não quer dizer, por exemplo, que se a pessoa falar assim, é péssimo, que você vai dizer assim, não quero mais. Aí pega uma segunda opinião também. Porque muitas vezes ela não se deu bem com aquele tipo de líder. Não seja extremista, né? A brincadeira que eu não tem trouxe um viés de amostragem. Uma pessoa pergunta uma, duas, três. Cara, faz um processo consciente da importância, não só na vida da tua empresa, mas na carreira do outro. Às vezes a gente pensa só na gente, a gente esquece que ali também tem um candidato. Mas por muitas vezes o candidato pensa só nele, esquece que do outro lado tem uma empresa. E tem uma coisa que eu falo constantemente, é que o candidato também é responsável pelo processo. É 50-50. Sim. O candidato, às vezes, ele quer porque quer trabalhar. Beleza, cara, mas você não tem a nossa cultura. Você vai vir trabalhar aqui, você não vai durar um mês. No G4, então, não dura uma semana. Cansa. Assim, eu lembro que quando a gente começou o processo seletivo, que eu chegava, o que mais tinha era turnover nos 3 primeiros meses. A gente foi lá e implantou a entrevista de malefício. A gente fala para os caras, olha só, que você vai trabalhar pra caramba mesmo, você vai trabalhar muitas vezes até 10, fechamento você vai trabalhar, semana de fechamento você vai trabalhar 10 até meia-noite, é isso que vai acontecer, porque aqui a gente foca no resultado, e aqui a gente só desiste quando a gente entrega tudo e mais um pouquinho, e olhe lá, porque o nosso objetivo é nunca desistir, é sempre entregar. Você tá afim? É o que você quer? A gente conta tudo que é de difícil, tudo que é de duro, pro cara saber, tipo, quero, sabe? Eu costumo até falar, quando eu pego um processo de recrutamento, geralmente quando chega pra gente na Captas é porque não deu já certo tá de casa. a pessoa tá desesperada pra contratar, e eu falo, contratar rápido às vezes é muito ruim. E aí contrato menos pior, entra ali, gasta 3, 4, 5 meses pra perceber que não é a pessoa certa, manda embora, abre um novo projeto. Isso aí você perde às vezes 1 ano de custo de oportunidade que você poderia ter se tivesse um tempinho a mais, às vezes 1 mês a mais, avaliar alguns candidatos a mais. Tenha paciência para contratar. E seja chato. E aí entra o dono da empresa, às vezes ele não sabe,
Mas às vezes ele não quer reconhecer que a empresa tem problema. E toda empresa tem problema. Tá tudo bem. A Captas tem, o G4 tem, todos os meus clientes têm algum tipo de problema. Ou alguma cultura que seja muito peculiar e difícil. E ele vende para o candidato um sonho. É lindo, né? Tudo maravilhoso, perfeito. E às vezes ele vende o que ele gostaria que a empresa dele fosse. Mas essa empresa não é realidade. Aí a pessoa entra, se frustra, sai do emprego antigo e muitas das vezes, bom, headhunter, a gente vai atrás da pessoa onde é que ela estiver trabalhando. Eu tiro uma pessoa de uma empresa para botar em outra e ela pode se frustrar. Porque se o gestor não souber como que é a empresa de fato, ou se o dono não abrir a cozinha para o novo funcionário, ele entra e dá tudo errado, né? Esse é o ponto. Então, a maturidade e a responsabilidade tem que ser de ambos os lados. Você, líder, você, empreendedor, dono da empresa, tem que ser transparente sobre a cultura. Tem que trazer o quanto aquela empresa, quais são os desafios, o que ele vai entender, qual o cenário que ele vai pegar. E você, candidato, tem que ser verdadeiro só com você mesmo. É a cultura que eu quero? Eu estou no momento de aceitar isso? Eu estou com capacidade para esse desafio? É o que eu estou buscando? Aí acabou. Se deu certo, maravilha. Mesmo que a empresa esteja num momento ruim, que a cultura não esteja lá isso tudo, se o cara veio sabendo da realidade e comprado com desafio, vai funcionar. Mas se ele veio enganado, não vai funcionar. E você é engenheiro, Gu, você vai saber do que eu estou falando. É um cálculo tão básico do custo do erro de um recrutamento de seleção ruim. É um cálculo tão básico que muitas vezes as pessoas não param para fazer. Eu sempre uso o exemplo do comercial, que é a forma mais rápida de você ver o custo de um erro de contratação. Você contratou ali um executivo, aquele executivo traz por mês para você 100 mil reais. Você passou 3 meses contratando, aí você cansou, então são 3 meses, você já perdeu aí 300 mil reais, tá? Que é 3 meses sem uma pessoa que traz 100 mil por mês. E aí você vai lá, desiste, fala, cara, tá muito difícil de achar, vou trazer o menos pior. Aí você traz o menos pior. Aí esse menos pior entra. Ele tem 3 meses de rampagem. Então, no primeiro mês, ele traz 20 mil. Você perdeu, já tinha perdido 300, passa a perder 380. No segundo mês, ele traz 30 mil. Então, você mais 70 mil de débito. Obrigada, Gu, te amo! 450 de perda. No terceiro mês, você percebe que, cara, ele trouxe de novo os 30 mil, não rolou. Você demite o cara. Quanto foi de perda só aí? 530. Obrigada. 530. Aí você junta isso, mais 3 meses de recrutamento e seleção. 530, 6, 7, 8. 830. Em 9 meses, 930 mil perdidos. Espero que eu tenha falado os números corretos, tá? É o mínimo que eu espero, gente. Eu sou psicóloga, ele é engenheiro. Se ele errou, a competência é dele. Inclusive, eu acho que era 20 ali. Tá tudo bem. Agora não tem nada. Ninguém tá fazendo cálculo. Tá todo mundo entendendo o racional da coisa. Mas quase 1 milhão perdido 9 meses por conta de um erro de contratação. Mais salário. Mais o salário que você pagou. Mais o custo de treinamento do gestor. Pronto. Enfim. 1 milhão. Brincando 1 milhão. Vocês entendem? Como é ruim e caro contratar errado. E aí você ainda vira o time inteiro, ainda fica reclamando. Cara, como você contratou esse cara? Esse cara não consegue rampar. O líder fica frustrado porque não conseguiu desenvolver. O colega fica frustrado porque tá perdendo... Falando de G4, por exemplo. Quando entra um vendedor, um executivo que não é bom, os pares ficam enlouquecidos, Gu. Como que tá dando lead pra esse cara não converte, não, o cara não... Eles começam a dizer assim, cara, esse cara não tá esse cara não tá funcionando, ele tá recebendo lead que é só converter, é só fechar, e ele não tá fechando, me passa os leads dele, não quero, não adianta, cultura forte ou te puxa ou te expurga, e cultura forte é isso, é uma cultura que todo mundo entende e vive os valores. Você está falando até desse processo de contratação, eu acho muito legal. Existem empresas que mundialmente a gente sabe que tem culturas fortes. Netflix, a Disney, né? Disney. A Amazon também. Inclusive, eu tenho um amigo que trabalha na Amazon e eu perguntei para ele como foi todo o processo. Na Amazon, eles têm um primeiro dia, uma entrevista online também. E o segundo dia, um dia presencial, eles chamam de Loop, esse dia. Eles têm os 14 princípios de liderança, agora são 16, né? Agora eles são o melhor empregador do mundo e que sucesso e crescimento trazem maior responsabilidade.
Então eles têm os 16 princípios de liderança, eles pegam o seu cargo, vê com qual correlação tem com os princípios de liderança, e você vai para um dia de entrevistas desses princípios. Uau. Então você passa, às vezes, no mesmo dia por 5, 6 entrevistas de pessoas diferentes, sempre perguntas no molde que você falou, comportamentais, situacionais, para aí sim ele poder ser aprovado ou não. Só que tem muita gente que acha que contratação é responsabilidade do RH. É? Eu prefiro nem te responder, pra não tacar um pedaço de... Eu brinco, é responsabilidade do RH, né? Eu contrato, sabe o que acontece? Vai lá, RH, aceita, tá? Aceita. Você vai contratar, vai entregar o profissional, sabe o que o gestor vai falar pra ti? Ah, esse cara não é bom, o RH errou. Cara, contratação é responsabilidade do líder. O RH tem por responsabilidade apoiar. Ele vai abrir atrás do funil, ele vai atrás de candidato, ele vai apresentar ali no mínimo 3 candidatos para cada posição, ele vai fazer hunting. Ele é o responsável por suportar o processo. Mas o decisor, o tomador de decisão do processo é o líder. Porque ele tem que escolher quem ele vai trabalhar. Ele vai ter que ser responsável por quem ele trouxe. Se o RH for dono do processo, o RH vai ter que ser responsável pela pessoa. E eu não tô no dia a dia do cara, eu não tô no desenvolvimento do cara, eu não vou fazer um onboarding do cara. Como que eu vou ser responsável por uma coisa que eu não tô participando? Então, não faz sentido. Se algum RH faz isso, por favor, converse com o seu líder, converse com o CEO. Vamos mudar esse cenário. Manda o podcast, compartilha com ele. Compartilha como quem nada. Nossa, olha, chefe, olha que legal. A gente vai... Gu, vamos fazer um corte sobre isso pra galera poder só mandar. Tipo, meme. Tipo, a galera vai mandar só esse corte sobre não é o RH que é dono do seu processo seletivo. Corte viralizado com sucesso. Fechado. Só que assim, Má, eu queria entender um pouco como que você faz a gestão das pessoas dentro do G4, porque uma coisa é ter uma cultura forte quando você tem uma empresa pequena. Todo mundo tem a cultura do dono ali quando tem 10 funcionários, isso é fácil. Aí tua empresa cresceu, agora você começa a ter um layer de líderes. E aí sua empresa cresceu mais. Agora existem líderes de líderes. Como que você garante que a cultura que foi lá no início do negócio, numa empresa que cresce numa velocidade muito grande, está sendo replicada lá na ponta, lá no SDR, lá no estagiário, no vendedor júnior que está entrando na empresa? Como que você garante que esse negócio é cascateado? Acho que a resposta é muito simples, você já trouxe essa resposta na tua pergunta, através dos líderes. Você tem que ter absoluta certeza. Você pode errar em qualquer contratação em relação à fit cultural. Que, assim, o impacto vai existir? Vai existir. Mas não existe impacto pior do que você errar numa contratação de líder que não tenha fit cultural. Porque o líder, ele vai ser o responsável por contratar, promover e demitir. Como que você garante que está lá na ponta? Se você contratar na ponta pessoas com a cultura, se você promover na ponta pessoas com a cultura, e se você demitir na ponta pessoas que não tenham a cultura. Porque aí é liderança pelo exemplo. E esse líder, ele tem que ser capaz de ser referência e de garantir que os liderados dele vivem aqueles valores. E líder de líder, seja o que for. Essas são as pessoas que precisam ter a cultura na veia. Se elas não tiverem, esquece. Cresceu, vai perder a cultura. E, gente, é natural também, tá? Quanto mais você cresce, mais difícil é você permear essa cultura. O papel dos líderes, do dono da empresa é o quê? Bater o bumbo em relação à cultura o tempo inteiro. Faz rituais com tua liderança, garante que os teus líderes estão olhando para a cultura, garante que tua avaliação de feedback engloba a cultura, garante que você fale sobre cultura o tempo inteiro. Vai fazer um all hands, referencia pessoas que têm a cultura, mostra quem são as pessoas que têm cultura, dê palco, dê luz, dê voz para as pessoas que têm a cultura. Porque as pessoas querem o quê? As pessoas gostam disso. As pessoas querem ser protagonistas. Então, se você quer ser protagonista, você vai o quê? Se espelhar em quem é. Então, você tem que dar protagonismo para quem é. Para que as pessoas se espelhem naquelas outras e tenham comportamentos semelhantes. Aí você tem um vendedor maravilhoso, bate todas as metas, que é péssimo de cultura. Cara, acabou. Por quê? Porque ele vai ter palco, você querendo ou não. Porque é o cara que mais vai ganhar, porque mais bateu a meta. É o cara que mais vai ser perguntado. Cara, como é que você bate tanta meta? Não adianta. Você precisa necessariamente
cuidar para você dar palco para as pessoas corretas. Você promover corretamente. Você desligar sempre que necessário. Esse é teu principal papel sempre como líder. Como que você entende, então, quando você tem um funcionário que é muito bom, mas ele tem alguns problemas comportamentais de cultura, mas ele tá te entregando muito resultado? Você mantém, você demite, porque é uma polêmica. E às vezes eu ouço até falar, tudo bem você ter um cara no seu time e você aguenta. Então, beleza, você tem um Romário no seu time, um Edmundo, mas você tem mais gente, é insuportável. Mas você tem um cara muito bom, que te entrega muito resultado, mas vai contra o que você prega de cultura. Na sua opinião, mantém, demite? A minha pergunta é muito simples. Se você tem uma cesta de tomate e um tomate tá podre, o que vai acontecer com todos os outros? Vai apodrecer os demais. A minha resposta tá aí. Você pode ter o Bebeto, Romário, o que for. Se não tem a tua cultura, na minha visão, demite. Não pensa duas vezes. Se for líder, então, nem pisca. Agora, tudo tem uma jornada. Ninguém chega do nada e vira completamente contra a cultura. Alguma coisa aconteceu. O teu papel é ir acompanhando. Você tá vendo que ela tá tendo um desvio de comportamento, dá feedback. Tá vendo que ela tá tendo um segundo desvio de comportamento, dá outro feedback. Se você deu vários feedbacks sobre comportamento e ela continua seguindo na linha que você não gostaria, aí vai lá e desliga. Ninguém vira chave. Tipo, acordei hoje, sou completamente diferente. Cara, ou você errou na contratação, que tá tudo bem, demite mesmo, porque errou na contratação, assume. Ou você errou em não acompanhar a jornada. E aquela pessoa foi mudando e você não foi percebendo. E acontece, tá, gente? Só que se você não conseguiu pegar esse caminho, desliga, não segura não. Vai embora. Um tomate podre estraga a cesta inteira. Não se permita isso. Você falou algumas vezes de erro de contratação e de nível de exigência para contratar a pessoa certa. Contratar um profissional sênior, você tem o mesmo nível de exigência se comparado à contratação de um profissional júnior? De fit cultural, sim. Fit cultural. Fit cultural, sim. De técnico, obviamente. Não, claro. De maturidade, obviamente não. De técnico, não. Mas de maturidade, é óbvio que eu vou ser muito mais permissiva a ser imaturo um SDR do que ser um Head of Growth imaturo. Agora, de criticidade cultural, pra mim, tem que ser igual. Eu só faria um up de criticidade cultural em caso de liderança. Porque, de novo, os líderes replicam a cultura. Então, para mim, é muito importante que o líder seja a cara da cultura. Isso, para mim, é o mais crítico. Agora, se eu tô falando de um especialista, se eu tô falando de um analista junto, se eu tô falando de um SDR, se eu tô falando de um executivo, eu vou cobrar consciência igual do fit cultural. Para mim, esse é o ponto. E aí você falou de demissão. E é muito engraçado, porque eu já trabalhei em alguns lugares e já vi algumas demissões acontecerem e nunca se dá o feedback para a pessoa. Sempre você está sendo desligado porque é o momento da empresa, a gente não tem como te manter aqui dentro, mas você é uma pessoa incrível. Boa sorte. Pode me usar para te indicar, conta comigo para qualquer situação. Eu particularmente não gosto disso. Eu acho que no mínimo, você tem que dar os porquês da pessoa. E existe a rádio peão. Então, você manda 3 embora. Ah, não é o momento da empresa de te mandar. Se é uma empresa de pequeno ou médio porte, ah, não, agora a empresa vai quebrar. Começa a surgir um monte de história e um monte de medo. Na sua opinião, como que você conduz uma demissão certa? E como que você faz a comunicação depois pro time? Para quem fica, saber por que a pessoa foi demitida. Só pra você ter ideia, assim, vamos pensar em 2 tipos de demissão, tá? Demissão por cultura e demissão por técnico. Demissão técnico, pensando em G4, a primeira coisa que a gente cobra é o PRI, que é o Plano de Recuperação Individual. Você fez o PRI com o cara? Você falou pra ele que ele não estava funcionando, o que ele estava funcionando? Você deu timing? Você acompanhou? Isso é a primeira coisa que eu cobro do gestor quando ele vem me pedir um desligamento por conta de não entrega técnica. Tá. Quando ele vem me pedir não entrega por cultura, eu peço exemplos. E se a pessoa, de fato, não está seguindo a cultura, eu nem discuto. Eu sou a primeira a assinar embaixo o desligamento. Mas também pergunto se houve feedbacks. Só que é muito mais difícil quando a pessoa não está com a cultura dela mudar. Assim. É comportamento, é natural. Você vai agindo, quando você vê, já foi.
Para mim, então, esses são os 2 principais tipos de desligamento. Quando é desligamento técnico, como que eu cuido da comunicação? Eu garanto que o gestor passe para o resto do time que houve um plano de recuperação individual. Que ele recebeu o que a gente chama de ultimato, né? Por que eu faço isso? Por que isso é tão importante? Para as outras pessoas não se sentirem inseguras. Perfeito. Elas saberem, cara, se acontecer comigo, em algum momento eu vou receber um ultimato, vai ter um plano de recuperação individual, tô consciente. Quando é por cultura, aí eu faço mais questão ainda que o time saiba, porque é o exemplo. Galera, demitimos porque não estava de acordo com a nossa cultura, porque não estava em linha com os comportamentos que a gente espera. É isso. Eu não vou expor quais os comportamentos, eu não vou expor a pessoa, mas eu vou deixar claro que foi por questão cultural. Para que outras pessoas saibam que você está ali do dia a dia, os pares dela sabiam como ela estava se comportando. Então, beleza, eu já sei que esse não é o comportamento esperado, então não vou nesse caminho. Então, técnico, comportamental, técnico PRI, comportamental feedback, PRI conta do PRI, feedback conta que é desligamento por comportamento. Perfeito. Um framework fácil. E feedback é uma coisa que muita gente tem dúvida de como dar. Eu sempre gosto do modelo do SCI, né? Situação, comportamento e impacto desse feedback. E tem um exemplo que eu ouvi uma vez que era muito legal. Por exemplo, tem uma reunião, toda segunda eu tenho uma reunião com o meu time, que é o weekly, 9 horas da manhã, para alinhamento das entregas da semana, como que vai ser. A gente bate fork, a gente olha comercial, olha o time de entrega. E muitas das vezes, todo mundo tá lá no horário certo. Só que se eu tenho um funcionário que chega atrasado, chega lá 9 horas da manhã, a reunião, o cara chega 9h30. Fica mexendo no celular, não se desculpa, sai para atender a ligação. Tem 2 tipos de feedback que eu posso dar. Eu posso chegar o Joãozinho. Cara, desse jeito não dá, o comportamento tá horroroso, você precisa de fazer mais. É um tipo de comportamento, né? Mas existe feedback que é como se fosse uma câmera ali no canto da sala, onde você tá tirando todos os seus sentimentos desse feedback. Então você fala assim, Joãozinho, a gente tem uma reunião toda semana às 9 horas, você sabe que essa reunião existe, você chegou 9h30, você ficou mexendo no celular, você saiu 2 vezes para atender a ligação, não se desculpou com ninguém. Para a equipe passa o sentimento de que você não está com o mesmo nível de comprometimento que eles, porque eles chegaram e eles prestaram atenção na reunião inteira. Eles estavam aqui durante toda a reunião. Então, dê a situação, comportamento e impacto. Como que você dá esse tipo de feedback? Faz sentido? Para mim, esse framework ele é o mais importante e o mais do ponto de vista de eficácia, né? Porque você traz um fato. O mais difícil para mim é você dar feedback de feeling. Cara, esquece, gestor, não tem feedback de feeling. Eu acho que você não tem achismo. Você traz a situação, você traz o fato, você traz o dado. Contra fato não há argumentos. Você pega a situação que você trouxe. Olha, você saiu da reunião 2 vezes, você usou o celular, você chegou atrasado. São fatos. Agora, quando você fala de impacto, você também tende a não afirmar do ponto de vista de... às vezes a gente diz assim, isso quer dizer que você não está comprometida. Isso passa a percepção de falta de comprometimento. Por que neste momento a gente traz aí sim a percepção? Porque você precisa dar a oportunidade de ouvir o outro. Se você simplesmente diz assim, cara, você não estava comprometido, você já criou ali um bloqueio, uma barreira. Se você fala para ele, isso passou a percepção que você não estava comprometido, existe a chance, caso seja a possibilidade dele virar e dizer assim, putz, Gu, desculpa, cara, realmente eu entendo que eu errei, não foi o comportamento esperado, mas, cara, não é porque eu não estava comprometida, é porque minha mãe foi pro hospital, eu precisei acompanhar. Olha como é diferente. Total. Então, esse framework eu acho incrível, a gente utiliza bastante. Constantemente, quando a gente tem qualquer situação de conflito, eu sempre trago para discussão, falo sobre, cara, qual foi o impacto que isso gerou, como que as pessoas vão te ver a partir daí. Mas para mim o mais importante, Gu, de tudo isso é você não deixar perder o time. E isso é uma coisa que a maioria dos gestores fazem. Eles postergam as conversas difíceis. Não só gestor, né? A gente posterga de maneira geral. A quantidade de
crise nos relacionamentos que vira um caos porque postergou a conversa difícil. Não, foi só hoje. Não, eu falo. Aí na hora de falar, já sabe, né? Era pra falar isso aqui, descarrega tudo. vira uma tempestade. E trabalho é igual, Gu. Trabalho é a mesma coisa. Você, gestor, viu que aconteceu uma situação, viu que não foi uma situação legal, cara, chama, terminou a reunião, chama. Se for uma questão, por exemplo, no G4, a gente tem um valor que é jogamos o jogo abertamente. Dentro desse valor, dentro do como vivemos, damos feedback em tempo real, em real time. Então, se a gente está numa reunião e você apresentou uma coisa que não ficou boa, eu não vou dizer assim, ai, Gu, obrigada, tá? Valeu pela apresentação. Gu, cara, obrigada pelo teu tempo dedicado a essa apresentação, mas, sinceramente, acho que não estava do jeito que a gente esperava. Time, trazendo para vocês aqui um pouco do que eu esperava dessa forma, por conta disso, não ficou bom em relação a isso. Gu, você consegue ajustar para mim, por favor, e a gente volta para discutir? Time, se vocês puderem apoiar, tiverem outras sugestões, outros pontos, troquem com o Gu, por favor. Ponto. Eu gosto de falar que feedback é pão quente. Né? Pão quentinho tem que ser sempre Mineiro, na né? hora, né? Pão de queijo quente tem que ser na hora. Já viu pão de queijo frio? Fica horrível. Fica ruim, fica borrachudo. E é igual o feedback. Passou da hora, o negócio não fica bom. E eu gosto muito de dar o feedback presencial. Sempre que possível, eu gosto de conversar olho no olho. E a volta do home office, o fim do home office tem sido aplicado por muitas empresas. É um tema que há pouco tempo atrás foi super polêmico. Então tem empresas como, por exemplo, a XP Investimentos, que colocou o Anywhere. Então todo mundo poderia trabalhar de onde quisesse. E parece que não deu tão certo essa ideia do Anywhere. E agora eles estão voltando para o escritório. Office. Inclusive, tenho amigos que moram na Europa e foram chamados para voltar. Porque até então estava liberado. E aí o Thales Gomes tem uma posição muito clara sobre isso. Ele até fala que lá é híbrido, né? 5 dias presencial e 2 de home office. No caso é sábado e domingo, gente, o home office, tá? E olha lá, tem dias que nem isso. Nem isso, né? Ainda vai sábado e domingo pra firma. Sábado, domingo passado, tava todo mundo no Vale lá, ó, trabalhando. Que parabéns, ficou muito bom, Ai, tá? foi lindo. Na Captas a gente é um pouco mais flexível, exceto quando tem um projeto muito grande que tem sábado e domingo, mas a gente também trabalha presencial, todos os dias presencial. Eu vejo uma série de benefícios de se trabalhar presencial e não trabalhar home office. O que você tem de benefício que você considera do trabalho presencial? Para mim, o principal benefício é a agilidade da comunicação. O exemplo. São os 2 principais pilares de um presencial. Você consegue ver as situações e você consegue liderar pelo exemplo e você tem agilidade de comunicação e troca. Se eu tenho um BO, eu não pego meu Slack, abro e digo, oi, tudo bem? Você pode, quando tiver um tempo, me responder? Sabe o que eu faço? Levanto, vou até a meta. Me dá uma ajuda aqui, eu tô com dificuldade aqui, eu não sei o que eu faço, assim, vamos resolver esse BO, vem cá, a gente tem outro ali, vem, senta aqui também, vamos aqui, vamos. A gente lá no G4, né, o nosso escritório é lindo, maravilhoso ali no Terra, e a gente tem um monte de mesinha open space, a gente tá 100% open space, que é muito bom. Vamos aqui, senta aqui, ó, senta lá, como que a gente vai fazer, qual vai ser o nosso plano de ação, como que a gente vai resolver, beleza? Cara, Resolveu. Olha que maravilhoso. 10 minutos você resolve um problema, né? Às vezes você demora 30 para ter uma resposta no Slack. 30 tá ótimo. Meu Slack, gente, eu quase não uso meu Slack, porque primeiro que eu sou uma pessoa de pessoas. Então, se eu tiver que abrir o Slack para mandar uma mensagem e eu tiver que andar 200 metros para perguntar para a pessoa, eu vou andar. Sei que isso irrita algumas pessoas, mas essa sou eu. Eu prefiro resolver rápido, agir rápido, ter decisão rápido, porque aí eu já vou pro próximo problema. Imagino que eu tenho pouco problema no meu dia, né? Então, eu acho que tem muitas vantagens do presencial. E para você que é profissional júnior, cara, procure empresas que trabalham no presencial. Vocês vão aprender muito mais. Vocês vão ter pessoas do lado que vão poder te mostrar como elas estão fazendo, como elas tomam decisão, para onde elas estão indo, quais são os caminhos adequados. Em casa, você vai estar sozinho. Você vai ficar com aquele projeto, entregando aquele projeto não, aquele
parte do projeto, que às vezes você vai ter que refazer 10 vezes, porque você nem trocou com outras pessoas, você não tá sabendo como é que as pessoas... Cara, como fica tá prejudicado o teu aprendizado? Por que eu aprendi tanto na minha vida? Porque eu sempre tive bons líderes do meu lado, que eu olhava e dizia, tem que ir por esse caminho aqui, hein? Essa pessoa faz desse jeito, hein? Essa pessoa resolveu o problema assim. Essa pessoa, nessa discussão aqui, ela abriu mão. Acho que eu tenho que aprender a escolher minhas batalhas. É isso. Então, se você é profissional e quer crescer, cara, procura uma empresa para você trabalhar no presencial, que você vai ter um crescimento exponencial. E se você é empreendedor e quer uma empresa com uma cultura que passa resultado, que está buscando crescimento, que está buscando alavanca, que quer trocar, traz teu time para perto. Principalmente, sim, óbvio, eu sei que tem empresas, por exemplo, que tem a parte de tecnologia, maior parte até, que a galera de tech prefere 100% do home office, super respeito. Mas se você tem uma empresa, por exemplo, que é muito focada no comercial, que tem um comercial forte, vem pro presencial. Vem que vai fazer vantagem. No presencial, assim. E, historicamente, até eu vejo todo mundo que trabalhou comigo no presencial e quem estava longe, geralmente quem estava no presencial evoluiu mais rápido na vida do que quem trabalhou comigo à distância. Talvez seja um erro meu como gestor, mas eu não deixo de ter uma conversa aberta com o sócio. Lá no nosso escritório também é open space, todo mundo está na mesma sala. Eu não deixo de ter uma conversa aberta com o sócio porque eu estou no meio do escritório. E às vezes a pessoa que é júnior que está do meu lado, ela ouve essa conversa, ela aprende. Mas se ela achar que eu vou mandar um WhatsApp para ela, eu vou mandar um Slack. Ei, fulano, tudo bem? Hoje tive uma conversa com o ciclano no qual discutimos isso. Cara, nem esquece. Lembrou? Vou lembrar. Que ela, tipo, beleza, tem um fulaninho que tá em casa. Ih, esqueci de quantas e quantas vezes. Em vez assim, a gente tem 3 lugares diferentes do G4, né? E de vez em quando a gente é péssimo para trabalhar com reunião, com gente virtual. Eu sempre falo isso, que eu odeio entrar em qualquer reunião do G4 quando eu tô distante. Odeio. Outro dia, a gente aqui, quebrando pau, decidindo o evento de 2024, tinha uma do nosso, a Gé do nosso time, assim, adoro ela, e ela tava num outro espaço de eventos nosso, entregando um evento. Cara, pediram a sala da gente, a gente simplesmente fechou o computador, foi embora e seguiu conversando. A gente bateu o computador na cara dela, a gente não falava nada pra ela. Isso porque a gente tinha começado a reunião, deixado ela no mudo, colocado o slide, ela tava tentando falar e ela não conseguia. Eu falei assim, cara, já desculpa, velho, era melhor. Ela falou, era melhor não ter entrado na reunião. Aí você entende, assim, o mais importante do home office, do presencial, é que você tenha conceito de como você vai levar o teu cotidiano. Se você vai trabalhar remoto, então, cara, tem rituais que façam acontecer, rituais de weekly, daily, abra o dia, fecha o dia, tenha métricas muito claras, acompanhe suas métricas. Você vai trabalhar no presencial, cara, maravilha, esteja próximo do teu time, entenda as necessidades dele, consiga ali trocar, tenha espaço para ter um almoço, para ter um café, para ter alguma coisa. O mais importante é, tenha claro qual o teu perfil versus a maturidade da empresa e aquilo que você quer enquanto resultado. Eu gosto muito de trocar no one-on-one com a equipe. Porque às vezes eu sei que eu tenho algumas discussões que talvez o time não entenda. E aí eu sempre anoto. Eu tenho um OneNote lá, eu tenho uma pastinha de cada pessoa. E aí quando eu chego pro one-on-one, eu falo, você entendeu essa discussão? Você entendeu por quê que eu segui esse caminho? Para que ela possa amadurecer e ela ter essas discussões. Às vezes tem empresa que está crescendo numa velocidade rápida, você falou de tecnologia. E desenvolvedores, pessoal de tecnologia de forma geral, não gosta de trabalhar presencial. Curva da oferta e demanda, né? Não tem muito como. Faz parte. Eu até brinco com as pessoas falando assim, se você quiser tatuar uma coisa no seu corpo que vai ser perene, tatua com a curva da oferta e demanda, porque nome de cônjuge pode mudar, nome de filho pode mudar, mas a oferta e demanda, ela vai manter. Essa curva, ela é muito perene. Só que às vezes as pessoas acabam abrindo uma série de exceções porque são posições mais complexas. Você acha que isso atrapalha a cultura, Mar? Cara, pra mim, atrapalha. Porque eu acho que quando a gente abre exceção, a gente tá... Eu vou trazer o exemplo de novo do home office e o presencial. Tava discutindo isso ontem com um aluno nosso no happy hour da Traction.
Ele tava falando pra mim, eu tenho 90% de presencial e 10% de home office. Mas eu não sei o que eu faço, porque eu queria trazer todo mundo presencial, mas eu tô abrindo. Eu falei, cara, se abrir exceção pra um ficar no home office, todo mundo vai te questionar por que aquele um tem aquela exceção. Uhum. Isso vai atrapalhar a tua cultura, porque tu quer uma cultura presencial. Então, se pra você é inegociável e cultura tem que ser inegociável, não abre exceção. Não abre exceção porque você vai ter que se justificar pelaquela exceção. E não tem nada pior do que você, como líder, ter que justificar o injustificável. A pessoa é melhor? Ela entrega mais. Ela... Cara, tá bom. Eu falei pra ele, sabe o que vai acontecer? Os teus caras vão olhar e falar assim, eu tenho que acordar todo dia, tomar banho, levantar, trocar de roupa, gastar 1 milhão de roupa por semana, né? Que é isso. Tempo de trânsito. E o bonitão pode ficar em casa. E ele ainda ganha mais, porque ele é mais sênior. Falei, para, mano, olha o que você tá fazendo com a tua cultura. Eu entendo que você não tem que fazer uma virada de chave de um dia pro outro. Mas faz um planejamento. Fala, galera, a partir de junho de 2024, todo mundo presencial. Quer vir, não quer vir, tá tudo bem. E aí você já começa. Você vai saber quem vai querer, quem não vai querer. Já começa a se organizar para isso. Não abra exceção. E se você já tem exceção, tente resolver a exceção. Quanto menos exceção, menos você vai precisar justificar um injustificável. E é chato. Tem que ficar justificando suas decisões eu o tempo todo. odeio. Pra mim, as decisões, decisão boa é quando você não tem que justificar. É quando tá claro pra todo mundo. Que coisa melhor do que quando você demite alguém e o time inteiro entende. Cara, não, fez sentido. É muito bom. É muito bom. Faz muito, muito melhor pro time. Falando em decisão, eu sempre gosto de fazer um momento efeito borboleta com as pessoas aqui. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente na sua vida? Cara, acho que eu teria investido um pouco mais no inglês. Acho que isso é uma dica que eu dou pra todo mundo. Assim, não deixe de investir no inglês. E eu acho que tem uma oportunidade em específico que eu teria ido e não teria ficado com medo. Então, uma única vez na minha vida eu aceitei uma contraproposta e hoje eu olho, foi o maior erro da minha vida. Então, não teria aceito uma contraproposta e teria me dedicado mais ao inglês. Fora isso, cara, todo o resto foi aprendizado, felicidade e montanha-russa sem cinto de segurança. Você gosta de contraproposta? Você costuma Cara, fazer? Não. Eu não costumo fazer e não recomendo. Também não. Porque eu acho que a pessoa já tá olhando pra outra coisa. O ponto é, só faz sentido ter uma contraproposta se de fato você errou com a pessoa. Se você errou com a pessoa, aí sim. Sei lá, esqueci essa pessoa, deixei ela um tempão ali sem promoção. Aí, cara, foi erro teu. Agora, se você cuidou da carreira do cara e ainda assim ele buscou o mercado, deixa aí, cara. Só vai. Tá tudo bem. Eu tenho um case que foi muito legal recente. Eu tenho uma funcionária que eu acho ela incrível. Ela recebeu uma proposta para ganhar mais, trabalhar home office. Bem, uma série de que para ela no momento pareciam benefícios. E eu falei, olha, se você quiser seguir esse caminho, tudo bem. Te justifico o porquê de eu acreditar que você não deva ir. Falei todas as razões. Ela falou, vou pensar. E aí eu tava chegando no G4. Isso foi numa sexta-feira à noite. Na segunda-feira de manhã ela mandou mensagem. Gu, pensei. Aí eu falei, você quer que eu vou aí conversar com você agora? Eu saio daqui agora. Ela falou assim, não precisa não, eu vou ficar. Nossa, dá vontade de chorar. Fiquei tão feliz, mas tão feliz. E aí eu pensei, parece que o que a gente tá fazendo tá certo. Parece que a nossa cultura tá indo ao encontro do que a gente busca. Parece que as pessoas estão vendo o propósito de estar aqui, mesmo tendo aceitado continuar ganhando menos. Hoje, inclusive, ela já vai ganhar o que ela ganhava naquela época. Mas não era a hora. E eu não ia fazer isso só para contraproposta, porque senão você cria um negócio errado dentro da empresa. Você cria um incentivo perverso. Incentivo perverso. E aí, tá bom, para eu ser promovido, eu tenho que ir no mercado fazer processo seletivo. E os coleguinhas sabem, tá? Sabe. Não achem que não sabe, fofoca, ó, aqui. Então, cara, pra quê? Cuida que vai valer a pena. E Mar, última pergunta que eu queria fazer para você. Se pudesse dar um conselho para alguém, seja uma pessoa que seja júnior, pleno ou sênior, mas que queira chegar numa posição como você chegou, o que essa pessoa tem que fazer ao longo da vida e o que ela não pode fazer ao longo da vida para atingir um cargo de diretoria, um cargo de sócia? Cara, o que ela não pode fazer
ela não pode delegar a carreira dela para outra pessoa, ela não pode ser irresponsável com as decisões dela, e ela não pode achar nunca que a empresa não é dela. Porque se ela não entender que a empresa é dela, que os resultados são dela, ela nunca vai conseguir ser sócia de nenhum lugar. Porque antes de você virar sócia, você tem que ter o conhecimento do quanto aquele lugar é seu também. Ninguém vai te dar sociedade para depois você achar, agora a empresa é minha. Não. E o que ela deve fazer? Ela deve ser extremamente dedicado, cuidar do autoconhecimento e a autocrítica. E buscar sempre maturidade. Sempre aprender com os erros. Os erros, eles vão acontecer. Mas se você aprender, vai valer a pena. Eu acho muito legal isso, esse nível de dedicação. Uma coisa que eu não gosto, que eu acho que as pessoas não podem fazer para não crescer na vida é ser vítima. Não. Vitimismo extremo Cansa. não leva a lugar nenhum. Tem inclusive uma frase do tutor do Tom Brady, né? Muita gente conhece só como ex-marido da Gisele Bündchen, mas foi um dos maiores atletas do futebol americano, né? E o tutor dele fala, a frase em inglês, ela rima, né? Don't complain, don't explain. Então, não reclame, não justifique. Just show up and do your best. Então, apenas compareça e faça o seu melhor. Eu acho que é isso. Trabalha, se dedica, para de vitimismo, para de ficar querendo dar justificativa pra tudo. E se você não for reconhecido, tá tudo bem, você aprendeu e vai ser reconhecido em outro lugar. Entende? Ah, mas eu fiquei aqui, não fui reconhecido. Beleza, mas olha o tanto que tu aprendeu. Se você tem essa visão, se você tem esse conceito, quem ganha é você. Pensa sempre como meu pai falou lá atrás. Tô te dando educação porque educação ninguém te tira. Teu aprendizado ninguém vai te tirar. E se você não foi reconhecido aqui, vai para outro lugar e você vai ser reconhecido. Mas quem carrega isso é você, não é a empresa. Que bacana. Mas eu queria ficar mais 2 horas conversando com você. A gente poderia, né? Mas isso é teria bom. assunto, teria Mas assunto. A notícia boa. É porque se falta tempo pra gente conversar, significa que a gente pode fazer isso mais vezes. E com toda certeza eu vou te chamar de novo. É igual quando a gente viaja e não dá tempo de visitar todos os lugares. A gente volta. Eu tenho uma boa razão pra voltar. Ou quando a gente gosta. Eu fui pro Chile ano passado, andei de snow, fiquei louca por andar de snow esse ano. Falei, vou de novo, vou andar de novo. É a mesma coisa, quando a gente gosta, a gente vai. Então você tá super convidada sempre pra voltar. E como que as pessoas te encontram? Como que elas podem acessar você? Porque, além de tudo isso que a gente tá falando, é uma baita influência aí. Então, pô, fala pro pessoal como é que ele chega. Assim, boa! @marcela.zaiden. E óbvio, gente, eu amo responder perguntas. E amo receber feedback. Então, se tiver algum feedback da nossa conversa, manda lá. Vou ter o maior prazer de ouvir, trocar, com certeza. Obrigado. Obrigada. Foi incrível. Foi uma conversa de amigo, assim, super leve. Obrigada pela oportunidade, obrigada por ser tua primeira convidada, e obrigada por me ensinar, sem dúvida, porque a gente sempre aprende um com o outro. Obrigada. Eu tive uma aula aqui também. Obrigada. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast Rumo à Excelência. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, é @Gustavo_Arantes_. Foi um prazer tê-los aqui conosco e vamos manter a recorrência. Mensalmente, sempre teremos um novo podcast para vocês. Obrigado e um abraço.